bem-vindos à edição de terça-feira. A PRM reunida em Maputo para, dentre vários objetivos, delinear estratégias para a manutenção da ordem, tranquilidade e segurança pública e no combate ao terrorismo. Teve início esta segunda-feira na cidade de Maputo o 20º Conselho Coordenador da PRM. O evento foi dirigido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que na ocasião lembrou os membros da PRM para um combate cerrado no terrorismo que dilacera a província de Cabo Delgado e os ataques armados na zona centro do país. Este Conselho realiza-se numa altura em que o país é desafiado pela pandemia da Covid-19. No momento em que o país combate vigorosamente o terrorismo e focos de ataques no centro do país. Por outro lado, os níveis de crescimento e desenvolvimento que o nosso país vem registrando impõem as responsabilidades acrescidas à PRM e demais instituições responsáveis pelo combate ao crime, que cada vez mais se apresenta sofisticado. São fenômenos que exigem uma capacidade de resposta cada vez mais inteligente das nossas autoridades, quer no domínio da prevenção, quer no da investigação criminal. Numa cerimônia em que estiveram presentes o Ministro do Interior e o Comandante-Geral da Polícia, Filipe Nyusi falou ainda da necessidade de maior empenho da corporação, de modo a dar resposta a todas as incursões armadas no país. É a missão da PRM, portanto, a vossa tarefa, assegurar o respeito pela legalidade, adotando as providências adequadas à prevenção e combate à criminalidade e demais atos contrários à lei. Garantir medidas necessárias para a proteção e segurança das fronteiras, bem como controle de movimento migratório nas fronteiras e em todo o território nacional. Garantir a ordem pública, a segurança dos cidadãos, proteção dos seus bens, bem como promover as medidas de polícia, garantir a proteção e segurança pessoal de altas entidades nacionais e estrangeiras e demais pessoas quando sujeitas a situações de ameaça relevante. O 21º Conselho da Polícia da República de Moçambique decorre de 3 a 5 de maio, sob o lema PRM concertando estratégias para a garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública, combate ao terrorismo no contexto da calamidade pública. Mais de 7.000 crianças em idade escolar que neste momento estão na condição de deslocadas acabam de receber um apoio multiforme oferecido pela organização não governamental HELP através da Embaixada Portuguesa em Moçambique. Na sua visita à cidade de Pemba, o embaixador da República Portuguesa em Moçambique, Costa Moura, inteirou-se da intervenção da ONG HELP às crianças deslocadas neste ponto do país. O embaixador dirigiu-se a uma das escolas que acolhe os alunos deslocados da guerra na escola primária de Mahat, na cidade de Pemba, e disse: E eu fico muito contente vendo que com esta organização que aqui está a trabalhar com vocês, pelo menos ajuda a atenuar um bocadinho o vosso sofrimento. Dizer-vos que estamos convosco, que estamos juntos. Na ocasião, a direção da escola e os encarregados de educação mostraram a sua satisfação pelo gesto nobre da organização HELP. Os alunos sentem-se acolhidos, apesar de saírem de um trauma, mas nessa situação onde eles ganham todo o kit do material escolar, é um abraço, é uma mão, é um amor que a HELP faz para todas as crianças deslocadas neste caso. Sim, mesmo os nativos recebem. E eu, como pai também, se sentia mal e muito vergonhoso porque as minhas crianças não tinham uniforme. Mas hoje em dia, quando já recebi os uniformes, estou a agradecer muito bem. Estou a receber aquelas pastas com um caderno, com uma lapiseira e um lápis. De salientar que a HELP é a única organização humanitária que foi elegível para gerir os cerca de 250 mil euros disponibilizados pelo governo português e destinados a prestar apoio a crianças desfavorecidas e deslocadas da província de Cabo Delgado devido à ação dos terroristas.
Dados estatísticos de Gaza voltam à ribalta. Desde 2020, as autarquias de Gaza estão a funcionar com déficit orçamental, fato que obriga o Conselho de Xai-Xai a limitar o seu funcionamento. Discrepância de dados estatísticos sob custódia do Ministério da Administração Estatal e Função Pública e do Instituto Nacional de Estatística sobre o território autárquico de Xai-Xai forçaram o corte do orçamento da autarquia desde o ano econômico de 2020. Segundo Emílio Xavier, presidente da autarquia de Xai-Xai, sua visita à cidade de Pemba, o embaixador da República Portuguesa em Moçambique, Costa Moura, inteirou-se da intervenção da ONU. O corte do orçamento Fato que obriga o Conselho de Xai-Xai a limitar o seu funcionamento. Discrepância de dados estatísticos sob custódia do Ministério da Administração Estatal e Função Pública e do Instituto Nacional de Estatística sobre o território autárquico de Xai-Xai forçaram o corte do orçamento da autarquia desde o ano econômico de 2020. Segundo Emílio Xavier, presidente da autarquia de Xai-Xai, sua visita à cidade de Pemba, o embaixador da República Portuguesa em Moçambique, Costa Moura, inteirou-se da intervenção da ONU. Fato que obriga o Conselho de Xai-Xai a limitar o seu funcionamento. Discrepância de dados estatísticos sob custódia do Ministério da Administração Estatal e Função Pública e do Instituto Nacional de Estatística sobre o território autárquico de Xai-Xai forçaram o corte do orçamento da autarquia desde o ano econômico de 2020. Segundo Emílio Xavier, presidente da autarquia de Xai-Xai, sua visita à cidade de Pemba, o embaixador da República Portuguesa em Moçambique, Costa Moura, inteirou-se da intervenção da ONU. Fato que obriga o Conselho de Xai-Xai a limitar o seu funcionamento. Discrepância de dados estatísticos sob custódia do Ministério da Administração Estatal e Função Pública e do Instituto Nacional de Estatística sobre o território autárquico de Xai-Xai forçaram o corte do orçamento da autarquia desde o ano econômico de 2020. Segundo Emílio Xavier, presidente da autarquia de Xai-Xai, sua visita à cidade de Pemba, o embaixador da República Portuguesa em Moçambique, Costa Moura, inteirou-se da intervenção da ONU. O corte defraudou as expectativas do município, uma vez que o valor subtraído havia sido previsto no plano quinquenal para a execução de projetos de desenvolvimento devidamente identificados pela autarquia. O que concerne ao fundo de compensação autárquica, estamos a falar de cerca de um corte de cerca de 25 milhões. No que concerne ao fundo de investimento, é um corte próximo aos 15 milhões e esses valores todos já tinham sido programados minuciosamente no plano quinquenal e correspondem a projetos concretos de desenvolvimento da cidade de Xai-Xai. No outro desenvolvimento, Emílio Xavier avançou que estão em curso atividades que visam correcionar o problema e espera que até o fim do corrente ano tudo volte a ser estabilizado. Gostava de assegurar também que no ano passado fizemos um trabalho com os ministérios de tutela e esse trabalho continua este ano. Temos esperança que este ano poderá se repor o orçamento tendo referência ao orçamento de 2019, enquanto se discute os critérios de cálculo do orçamento. Isso é que vai permitir que tenhamos estabilidade para garantir o funcionamento das instituições municipais e a implementação do programa quinquenal do governo. Apesar de ser uma das áreas mais penalizadas pelo corte orçamental, o setor de estradas e infraestruturas do Conselho Autárquico de Xai-Xai tem em execução a obra de pavimentação da estrada Uenela numa extensão de 6 km que estará aberto dentro de 2 meses. Estamos a falar de uma estrada com 6 km. Neste momento o trabalho está sendo feito num troço de 2,5 km que devia já estar no momento final, mas com o problema das chuvas e alguns atrasos em termos de orçamentos do nosso lado, a obra está ligeiramente atrasada. O prazo foi atualizado para finais de junho. Então acreditamos que dentro de 2 meses teremos a estrada concluída e aberta para o público.
Emílio Xavier falava à margem do encerramento da sessão extraordinária que tinha por agenda o balanço dos primeiros 2 anos de governação autárquica. O ministro do Interior, Ahmad Mikdadi, diz que o Corpo de Salvação Pública tem respondido com zelo às suas missões, com destaque para a resposta dada em tempos de calamidade. Celebra-se esta terça-feira, 4 de maio, o Dia Internacional dos Bombeiros. Em Moçambique, as cerimônias centrais foram dirigidas pelo ministro do Interior, Ahmad Mikdadi, que testemunhou na ocasião alguns momentos que podem ser notabilizados em casos em que os bombeiros são chamados a intervir. O ministro destacou a atuação do Corpo de Salvação Pública em vários casos das calamidades naturais. A atividade de salvação pública destaca-se pela entrega nas operações de resgate e salvamento, durante e depois das calamidades naturais que têm assolado o nosso país, salvando pessoas e bens, evitando e minimizando danos humanos, materiais de grande monta. Honra-nos, sobremaneira, o inabável compromisso do SENSAP para com as causas institucionais. Manifesto no cumprimento das orientações emanadas no aprimoramento e consolidação das atividades preventivas e interventivas. Não esclarecidos sobre alguns pontos, os jornalistas foram até a porta da viatura do ministro para questões de insistências, mas, pelo que pode-se perceber, esses saíram defraudados. Todos os esforços devem ser dirigidos à educação do cidadão, desde a tenra idade, no conhecimento sobre a prevenção dos incêndios e nas medidas elementares para o seu combate. As atividades de combate ao incêndio devem ser do domínio do cidadão e este deve-se organizar desde as aldeias aos centros urbanos como soldados da paz. Neste contexto, é nosso dever fazer de todo o cidadão um membro voluntário do SENSAP, pois só desta forma todos contribuirão nas atividades de prevenção e salvamento em situação de desastres, dos desastres naturais ou na luta contra incêndios. Para lograr sucesso em operações, é necessário uma educação cívica à sociedade, disse o ministro. Bem, eu gostaria que vocês privilegiassem o Dia Internacional dos Bombeiros, que se comemora hoje, né? Vamos dar aos companheiros que lutam para salvar as vidas humanas, os companheiros que lutam para salvar bens, o privilégio de nos referirmos a esta data, está bem? Sim, ministro, como é que olha para o trabalho dos bombeiros, visto que nem sempre conseguem responder àquilo que é o pedido do povo? É um desafio permanente. É um desafio permanente, está bem? Importa referir que no ato das cerimônias, o ministro do Interior viu uma exposição do material usado para responder os incêndios e não só. E o comandante do Serviço Nacional de Salvação Pública diz que os bombeiros nunca falharam nas suas missões. As vias de acesso são justificação para o fracasso do Corpo de Salvação Pública em vários teatros operacionais onde é chamado. Uma justificação que é confirmada pelo comandante do SENSAP, Abdul Ibrahim. Os acessos nos bairros é um problema geral, não é só daqui da cidade de Maputo, é de todo o país. É um problema porque as viaturas que nós temos do nosso porte, e mesmo menores, têm dificuldades de poder penetrar em certos bairros. E isto é um trabalho conjunto que está-se a fazer com os próprios municípios, de forma a poder se resolver isto. Isto passa-se por requalificação dos bairros, etc, etc. Os bombeiros chegam tarde ao terreno porque as ocorrências são feitas de forma atrasada, disse o dirigente. Quanto à questão do atraso, esta questão do atraso é muito discutível. É discutível porque se as pessoas não comunicarem aos bombeiros a tempo, nós sempre vamos chegar atrasados. Portanto, é preciso comunicar rapidamente. Não é intenção de comunicar, é comunicar. Nós temos que ligar para os bombeiros, informar, olha, está a arder isto no sítio tal. E nós vamos. Nós não temos sensores para descobrir onde é que os bombeiros, onde é que há incêndios. Nós recebemos informação da pessoa. Portanto, é preciso, mesmo nós como jornalistas, trabalhemos nesse sentido. Como cidadãos, jornalistas, cidadãos,
temos o número de telefone dos bombeiros, ligar para os bombeiros, sempre que a gente achar que há alguma ocorrência, algum sinistro, para nós podermos resolver. Portanto, logo que toca esse alarme, o pessoal sai. A pessoa fica aqui. Fica 24 horas aqui. Portanto, não há razão para poder atrasar sendo comunicado. Verdade ou não, mas o comandante Sensap afirma mais uma vez que em todos os casos onde foram chamados a intervir, lograram sucesso. Nós conseguimos, em todos os incêndios que somos chamados, nós temos debelado. Atendendo e considerando se fomos chamados rápido ou fomos chamados tardiamente. Mas todos os incêndios que nós somos chamados, nós vamos combater o incêndio. Mas o caso de Chimoio parece que não conseguiram debelar. Conseguimos combater incêndio, sim. Por isso que o incêndio apagou-se. Senão não teria apagado. Também isto contribuiu bastante o atraso na comunicação. Se a comunicação chegar cedo, nós, até com um copo de água, nós podemos combater o incêndio. Não precisa de uma viatura grande. Importa referir que na mesma ocasião, Abdul Ibrahim disse que a instituição que dirige ressente-se da falta de efetivo. O relaxamento de algumas medidas de prevenção contra a pandemia trazem consigo alguma mais-valia no que diz respeito à prestação de serviços de algumas instituições públicas, caso dos serviços provinciais de migração de Gaza. Os serviços provinciais de imigração de Gaza, durante o mês de abril, receberam 917 pedidos de emissão de passaportes, contra nenhum de igual período do ano passado. Estes pedidos efetuados ao longo do mês de abril representam um incremento em 100%, dado que em igual período do ano transato não se registrou nenhum pedido a esse respeito. Dos 917 passaportes emitidos, 217 já foram levantados pelos seus proprietários. Os restantes 630 aguardam o mesmo destino, tal como avança o porta-voz desta delegação de Gaza. A Direção Provincial de Imigração de Gaza atendeu e emitiu 917 pedidos de passaporte. Destes, 287 foram entregues aos respectivos proprietários e 630 aguardam levantamento. Comparando com o igual período de 2020, houve subida em 100%, dado que não houve nenhuma emissão de passaporte devido ao decreto presidencial 11/2020, de 30 de março, que declara o estado de emergência por razões de calamidade pública em todo o território nacional. Num outro desenvolvimento, Nhanomba apela aos cidadãos que, por várias razões, ainda não se fizeram àqueles serviços para o levantamento de seus passaportes, no sentido de seguirem os seguintes caminhos. Apelamos a todos os cidadãos nacionais que remeteram ou pretendam remeter os pedidos de passaporte para seguirem a orientação eletrônica de marcação pelo correio eletrônico sigav.sename.gov.mz ou pela linha verde do Sename, que é grátis, 90 24 3. De referir que o serviço de marcação, recentemente introduzido, facilita ao utente fazer o pedido da prestação dos serviços do Senam em qualquer local onde possa estar e receber a respectiva resposta do dia e a hora que poderá ser atendido. Vamos ao intervalo, mas antes vamos acompanhar a previsão do tempo. Para a Zona Sul, Maputo, 25 de máxima e 14 de mínima. Xai-Xai, 24 de máxima e 16 de mínima. Inhambane, 25 de máxima e 16 de mínima. Para a Zona Centro, Beira, 25 de máxima e 18 de mínima. Chimoio, 22 de máxima e 11 de mínima. Tete, 30 de máxima e 27 de mínima. Quelimane, 26 de máxima e 18 de mínima. Para a
a Zona Norte, Nampula, 24 de máxima e 14 de mínima. Pemba, 27 de máxima e 21 de mínima. E por fim, Lixinga, com uma máxima de 21 e 11 de mínima. Cansado de chuviscos, de acertar a antena ou dos mesmos canais todos os dias? Adquira já um kit TMT ao preço de 1.200 meticais e garante mais de 20 canais nacionais totalmente gratuitos. A TMT também permite-lhe adicionar canais internacionais de entretenimento como a SIC Mulher, canais Fox, TLN, Novela P, Disney e Gulli Brasil. A gente vai se divertir muito para sempre! Informação na TVI e BBC, o melhor do desporto da La Liga e Liga Europa. Para mais informação, ligue para a linha do cliente. TMT, o mundo digital em sua casa. Quando chega a hora 12, temos o encontro marcado aqui no programa A Voz da Comunidade. É um espaço aberto para comunicar com o povo, porque aqui os problemas da comunidade é que são notícia. Desbravamos as dificuldades dos bairros à procura de notícia. Estou detido por causa de roubo de plasma. Eu estava em casa, o mano aí chegou, me chamou, tipo, ele tinha umas boladas aí. Me chamou, eu estava com ele, sim, em 2 plasmas, eu só roubei 2 plasmas. Voz da Comunidade é um espaço criado para si. Eu estou aqui na Voz da Comunidade para me atualizar com assuntos da minha comunidade. Fique ligado, de segunda a sábado. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. Eu sou José Antônio Manhica, ou simplesmente inspetor da cultura moçambicana. O jovem tempo para a companhia de segunda a sexta-feira com o seu relógio marcar 4 horas da tarde e 30 minutos, 2 horas carregado de muita música. Se for para morrer, eu morro feliz, Ai, é muita sorte. As 2 horas carregadas de conversa, bate-papo, descontração. O que é que nós faríamos sem rádio, sem vocês na televisão? Locutores também. Sem locutores, o que é que nós faríamos? Diz lá. Tudo para o lado positivo aqui na sua visão real. Olá, criançada! Não perca no sábado, quando forem pontualmente 9 horas, a turma invadirá a sua tela para agradar a sua manhã. Teremos convidados, música, dança e muito mais. Fique ligado e confira na íntegra aqui na sua visão real. Teremos neste programa sempre convidados em painel. O crescente roubo de viaturas a nível da província de Gaza. Pudéssemos ter instrumentos de governação para permitir que toda a atividade seja desenvolvida.
É uma reclamação que temos acompanhado pelos funcionários. Temos escolas em que essa zona rural nem sempre se tem condições de água. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. Eu sou José Antônio Manhica, ou simplesmente inspetor da Cultura Moçambicana. O Jovem Tempo nos para a companhia de segunda a sexta-feira, com o relógio marcar 4 horas da tarde e 30 minutos, 2 horas carregado de muita música. Se for pra morrer, eu morro feliz Ai, é muita sorte. As 2 horas carregadas de conversa, bate-papo, descontração. O que é que nós faríamos sem rádio, sem vocês na televisão? Locutores também. Sem locutores, o que é que nós faríamos? Diz lá. Tudo para o lado positivo aqui na sua visão real. Olá, criançada! Não perca no sábado, quando forem pontualmente 9 horas, a turma invadirá a sua tela para agradar a sua manhã. Teremos convidados, música, dança e muito mais. Fique ligado e confira na íntegra aqui na sua visão real. Teremos neste programa sempre convidados em painel. O crescente roubo de viaturas a nível da província de Gaza. Pudéssemos ter instrumentos de governação para permitir que toda a atividade seja desenvolvida. É uma reclamação que temos acompanhado pelos funcionários. Temos escolas em que essa zona rural nem sempre se tem condições de água. Todas as quintas-feiras temos um encontro marcado aqui no programa Análise Pontual. Deviam olhar a sucessão como um processo normal. Junto dos nossos convidados, faremos a análise detalhada dos principais assuntos que mexem com a sociedade moçambicana. Ele chega já, mbaba contigo. Não podes perder toda a quinta-feira aqui na sua visão real. De volta à segunda e última parte do nosso jornal para mais informação. Um cidadão está detido na cidade de Maputo, indiciado de crime de assalto à mão armada. O mesmo teria, na companhia dos amigos, assaltado uma residência em Chibuto, onde tirou valor em meticais e randi, e a posterior teria violado uma cidadã. Roubo à mão armada, violação sexual são os crimes que incorrem sobre este cidadão. Os mesmos foram cometidos no passado dia 24 de abril, no distrito de Chibuto, província de Gaza, de onde foram retirados valores avultados em randi e metical. O indiciado relata que foi convidado por um amigo para participar do crime. Então, eu tenho um amigo que vive em Gaza, né? Eu vivo na Mafalala. Ele cresceu na Mafalala e ele tem uma casa em Gaza. Então, como crescemos juntos, né? E ele estava preso em Gaza. Apareceu, se avistamos, foi mês passado. Então, ele disse que podemos dar uma volta em Gaza. Eu, não há problema, eu amo de passear. Assim, viajamos até em Gaza. Quando chegamos em Gaza, houve um plano, né? Porque ele já tinha planeado há muito tempo. Tá vendo? Já o que acontece? Já encontramos com um casal. Esse casal aí é a família dessa tal ofendida. Da pessoa que viram assaltar. Exato. Então, traçou-se o plano ali falou-se do valor ali. Eu também estou preocupado em dinheiro. Podemos reagir a esse tipo de coisa. Então, já fomos assaltar aquele quintal ali. Eu fiquei de fora, fiquei a vigiar. E aqueles dois entraram lá dentro, saíram com pasta. Está a perceber?
Já essa coisa de tipo, eu violei, não, essa coisa nunca fiz na minha vida. Deste assalto, iniciado, teve como prêmio 22 mil meticais. Na minha parte, como não ter me envolvido mais ninguém naquele plano, me deram 22 mil meticais. Sim, do resto ficaram com valor. Leonel Muxina, porta-voz do comando da cidade de Maputo, disse que com a apresentação deste cidadão chega ao fim um caso que estava nas mãos da PRM. A detenção deste cidadão de 30 anos representa o esclarecimento de um crime absolutamente repugnante, que é um assalto à mão armada e seguido, portanto, de violação sexual a uma cidadã no distrito, portanto, de Chibuto, na província de Gaza, de onde se apoderaram de cerca de 70 mil meticais e 5 mil randes. E nesta sequência, portanto, do roubo, este cidadão teria se associado a mais 3 indivíduos e juntos protagonizaram, portanto, este crime. Este e mais o comparsa, que agora anda foragido e possui a arma usada no assalto, são daqui, da cidade de Maputo, teriam sido contratados por um casal que é próximo da vítima para efetivamente cometer este crime, porque se aperceberam que o seu parente ou a sua parente trazia consigo estes valores monetários que me referi, e daí se materializou, portanto, este crime. Falamos do dia 24, portanto, do mês passado, de onde este mesmo crime teria se efetivado. Importa referir que este é o segundo caso em menos de um mês onde há envolvimento de cidadãos da província de Gaza que fazem assalto com recurso à mão armada. Governo de Moçambique e a sociedade civil juntam-se em seminário para apreciar o nível de cumprimento dos direitos humanos no país e desenhar estratégias para o combate a uniões prematuras. 48% das raparigas moçambicanas vivem situações de uniões prematuras, alerta a Coligação para a Eliminação de Uniões Prematuras em Moçambique. De acordo com a presidente da associação, Feroza Chauk, que falava na manhã desta terça-feira, à margem do seminário de participação da sociedade civil na avaliação de pares da República de Moçambique, do terceiro ciclo de mecanismo de revisão universal. Feroza Chauk disse que é chegado o momento do governo e parceiros desenharem mecanismos para a erradicação desta prática no país. Em termos de números, continuamos numa situação ainda preocupante, porque atualmente estima-se que 48% das raparigas são obrigadas a contrair uniões prematuras com menos de 15 anos de idade. Entretanto, não vamos deixar de enaltecer o nível em que o nosso país se encontra em matéria legislativa, em matéria de articulação com o governo, falo propriamente da advocacia e lobby, e neste momento nós conseguimos, SECAP, em parceria com o governo, a Assembleia da República, organizações internacionais, nacionais, ter a aprovação de uma lei de prevenção e combate a uniões prematuras em 2019. Conseguimos também ter alguns dispositivos legais que vêm a fazer aquilo que é o casamento para a salvaguarda dos direitos humanos das raparigas. Falo precisamente da lei da família. A presidente da Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades na Assembleia da República, Catarina Dimande, reitera o papel do Parlamento na promoção e garantia do cumprimento dos direitos humanos, em particular das mulheres e crianças, as classes mais resignadas. Dizer que Moçambique, a este nível, tem registrado avanços significativos. Poderíamos destacar a promulgação da lei que previne e combate as uniões prematuras, a promulgação do novo Código Penal, que tem disposições que punem aqueles que mantêm relações sexuais com menores, e também o levantamento do Decreto 39/2003, que instava raparigas grávidas a serem transferidas para os cursos noturnos nas aulas. As incidências terroristas em Cabo Delgado, que vêm somando diversas irregularidades no contexto dos direitos humanos, são também uma preocupação para o governo e as coligações, apesar de admitirem a inexistência de experiências para o combate do crime.
A ação social está muito forte com aquelas crianças que naturalmente são forçadas nos acampamentos onde os deslocados, porque tornam-se deslocados, onde deslocados são todos acomodados no mesmo espaço, e há essa situação de as crianças serem forçadas a praticar atos sexuais com adultos. Mas, como eu já tinha dito, estamos satisfeitos porque Moçambique está no caminho certo, porque já tem um instrumento que pune esses que mantêm relações sexuais com menores. O encontro que contou com a intervenção do governo para a medição do nível de cumprimento dos direitos humanos no país serviu também para definir estratégias para a advocacia eficaz e holística na adoção das recomendações emitidas ao Estado moçambicano. Vamos agora acompanhar notícias internacionais. Dinamarca rejeita vacinar a população com a vacina da Johnson & Johnson. Decisão tomada devido aos possíveis efeitos secundários, que são raros, mas graves, como coágulos no sangue. Depois da vacina da AstraZeneca, a Dinamarca também rejeita vacinar a população com o medicamento da Johnson & Johnson contra a Covid-19. Uma decisão tomada devido aos possíveis efeitos secundários que são raros, mas graves, como coágulos no sangue. As autoridades sanitárias dinamarquesas assumem assim uma posição contrária às recomendações da Agência Europeia de Medicamentos. O país chegou à conclusão que os benefícios não compensam os riscos. A medida atrasa o calendário de vacinação em 4 semanas, num país onde, segundo as autoridades, a maior parte das pessoas de risco já foram vacinadas. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde luta para angariar fundos e apela aos países mais ricos. O mecanismo COVAX, que pretende garantir o acesso a vacinas aos países em via de desenvolvimento, conseguiu distribuir apenas 49 milhões de doses em 121 países, bem distante da meta de 2 mil milhões até 2021. O acesso ao acelerador de acesso a ferramentas de luta contra a Covid-19 enfrenta atualmente uma lacuna de financiamento de 19 mil milhões de dólares. E estimamos que precisaremos de mais de 35 a 45 mil milhões de dólares no próximo ano para vacinar a maioria dos adultos em todo o mundo. Os países da G7 poderiam mobilizar uma parte substancial destes fundos eles próprios. O antigo primeiro-ministro do Reino Unido e enviado especial da ONU para a Educação propôs que parte dos custos fosse partilhada entre as principais potências. Gordon Brown disse que pretende que os países da G7 criem um fundo de 60 mil milhões de dólares para ajudar na distribuição de vacinas aos países mais pobres. Metro cai no colapso de viaduto na Cidade do México. Segundo dados divulgados no Twitter pelo Metro mexicano, morreram pelo menos 13 pessoas e há mais de 70 feridos que foram já transportados para vários hospitais. Várias carruagens de composição de um metrô na Cidade do México caíram com o desmoronamento de uma ponte na estação de Olivos da linha 12 do metropolitano da capital mexicana. Segundo os dados divulgados no Twitter pelo metrô mexicano, morreram pelo menos 13 pessoas e há mais de 70 feridos que já foram transportados para vários hospitais. Mas a contagem de vítimas deve vir a agravar-se, já que há corpos e possivelmente sobreviventes enterrados nos escombros. Várias equipes de bombeiros estão no local para as operações de desencarceramento. A queda do viaduto e da composição do metrô deixou vários carros com passageiros presos nos escombros. O acidente deu-se cerca das 22 horas locais, perto da estação de Olivos, no sul da capital mexicana. A construção desta linha foi acompanhada de várias acusações de irregularidades. A presidente da Câmara do México, Claudia Sheinbaum, foi para o local, mal se soube do acidente. Bill e Melinda Gates anunciam um divórcio. A decisão acontece numa altura em que a Fundação Bill e Melinda Gates ocupa um lugar de destaque na luta contra o coronavírus. Depois de 27 anos de casamento, o fundador da Microsoft e a mulher anunciaram a separação. A decisão acontece numa altura em que a Fundação Bill e Melinda Gates ocupa um lugar de destaque na luta contra o coronavírus. Até agora, já doou mais de 1.000 milhões de euros para a investigação de vacinas e tratamentos. Bill e Melinda garantem que o trabalho da fundação vai continuar e não será afetado pelo divórcio.
Através de um comunicado conjunto, divulgado esta segunda-feira nas redes sociais, revelam que a separação acontece depois de um longo período de reflexão e de certeza de que não podem crescer mais enquanto casal. Lembraram os 3 filhos e pediram espaço e privacidade para a família nesta nova fase. Bill, de 65 anos, e Melinda, de 56, conheceram-se na Microsoft em 1987, casaram-se em 1994. Bill Gates é atualmente a 4ª pessoa mais rica do mundo. Nas últimas décadas, o casal apostou no trabalho filantrópico em áreas distintas como a malária, a nutrição e a educação e a luta contra as alterações climáticas. E é dessa forma que colocamos um ponto final da presente edição do Limpopo Notícias, mas com a promessa de voltar amanhã à mesma hora. Obrigada pela atenção dispensada. Continue ligado ao Limpopo TV, pois temos Ecos de Gaza aqui na sua visão real. Até amanhã.